Fala pessoal, então vamos resolver mais um exemplo de vetores que o último exemplo, mas é um exemplo aqui que é o que eu mais vi e um dos mais difíceis. Faça um programa que carrega um vetor com 20 posições e ordene-os de maneira crescente. Então eu começo o meu algoritmo, e vou declarar minhas variáveis. Vou chamar o meu vetor de V mesmo, e ele tem 20 posições. E aí eu declaro o meu I. A primeira coisa que eu faço é carregar o vetor, né? Já carreguei o vetor aqui, porque isso aqui a gente já sabe fazer. Então, parei de 1 até 20, início escreva, pede o valor para o usuário e a gente vai ler em V1, que vai de em VI, que vai de 1 até 20. E o I recebe I mais 1, fim. E aí, eu vou ter depois de carregar meu vetor, eu vou ter o meu vetor aqui. Meu vetor com 20 posições. Como são muitas posições, eu só fiz 15 aqui e 3 pontinhos. São 20 posições aqui. O que ele quer? Ele quer no exercício que eu ordene esse vetor de maneira crescente. Então, se você reparar aqui, isso aqui não está na maneira crescente. Não está no menor para o maior. Não está aqui do menor para o maior. Ele quer que eu deixe do menor para o maior. Esse que é o problema, que é um pouco complicado. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou explicar primeiro de forma ilustrativa, depois a gente vai para o exercício. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu menor elemento aqui na primeira posição. Depois o meu segundo menor elemento na segunda posição. Depois aqui, 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 de tal forma que na minha última posição, na 20ª posição, eu tenha o quê? O maior elemento. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse elemento, o primeiro elemento, que é o V10, e eu vou fazer uma mera aqui comparação com eles. Esse primeiro elemento aqui, o meu 10, que é o meu V1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os elementos de 2 até o 20 e vou comparar com ele. Ou seja, eu vou comparar o meu V2 com esse V1, o meu V3 com o V1, o meu V4 com o V1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu V. O próprio V1 com o V1 eu também comparo, né? Mas é porque não vai dar nada. Eu comparo o meu V1, o meu V2 com o meu V1. Eu comparo o meu V3 com o meu V1 e eu vou ir comparando eles para ver qual que é o menor. Então, vou ir comparando assim, o meu V2 é menor do que o meu V1, o meu V3 é menor que o meu V1, o meu V4 é menor que o V1. Aí, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer isso até a 20ª posição. Quando eu achar um que realmente é menor, então vou fazer aqui a comparação. O meu V2 aqui, é menor que o meu V1? Eu vou perguntar a mim mesmo, é menor que o meu V1? V2 é menor do que o V1? É menor que o V1 sim, porque o 3 é menor do que o 10. Então, esse 10 tem que vazar fora daqui, e o 3 tem que entrar aqui, porque ele é menor. Então, o que eu posso fazer? Esse 10, para ele não ficar solitário, eu vou levar ele para outro lugar, um lugar que eu vou chamar de auxiliar. Depois que eu levar ele para auxiliar, esse lugar vai ficar vazio. Aí o meu 3 pode ocupar esse lugar. Então o meu V2 ele vai ir para o meu V1. Ele vai passar para a cadeirinha do meu V1. E depois desse auxiliar, como esse lugar vai ficar vazio, ele volta para esse lugar aqui. O que eu fiz? Tirei o 10 daqui. Coloquei o 3 aqui. E depois coloquei o 10 aqui no lugar que estava o 3. Aí o que aconteceu agora com o meu V? O meu V ficou 3 e 10. Ou seja, eu coloquei um número menor aqui. Ele vai fazendo isso aqui com todos. Quando ele descobrir o 1, ele vai jogar um 1 aqui. Aí ele vai armazenar o menor número aqui na primeira posição. Depois que ele fizer com todos, ele vai fazer isso com o V2. Aí o V2, o que vai acontecer com o V2? Ele vai comparar o meu V1 com o V2, o meu V2 com o V2, o meu V3 com o V2, até o meu V20 com o V2. Aí ele vai descobrir o menor elemento e vai armazenar aqui na posição V2. Depois o menor aí na V3, até chegar no maior elemento, que vai ser uma ordem, então, crescente. Agora, como que eu faço? Isso aqui é a parte ilustrativa, é a parte mais importante. Mas como que eu faço isso no exercício mesmo, na íntegra? Olha o que eu vou fazer. Se aqui eu tenho um camarada que ele fica estagnado valendo 1, porque eu vou comparar o 1 com todos.
Então eu tenho um camarada que ele fica valendo 1 para V1, que vai comparar com V1, 2, 3, 4. Então eu preciso de um camarada que vai ficar valendo 1 e de outro camarada que vai ficar valendo de 1 até 20. Por isso que eu vou precisar de um I e de um J. Agora vocês vão precisar no decorrer do exercício para entender melhor. Mas para I de 1 até 20, o meu I vai ser o camarada que vai ficar estagnado, início. E aí eu vou criar outra estrutura de repetição aqui dentro para J de 1 até 20, faça. Início. Início. Aí olha só o que eu vou fazer. Se o meu VJ que está rodando de 1 até 20, for menor do que o meu VI, que ele está estagnado no 1, ou seja, eu estou comparando o meu J, que vai de 1 até 20, que são todos esses aqui, com o meu VI, que é o camarada que está estagnado no V1, está estagnado na primeira posição. Se o meu VJ for menor do que o meu VI, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar de lugar. Então, início, eu tenho que trocar de lugar, tenho que colocar o menor na primeira posição. Então, início. A minha auxiliar, ela vai receber o V1, que era o camarada que estava na primeira posição. O meu V1, que ficou vazio agora, vai receber o meu VJ, que é o camarada menor, porque eu tenho que fazer do menor para o maior. E o meu VJ, que ficou vazio agora, ele vai receber quem? O meu VI, né? O que estava no VI, que no caso agora ele está na auxiliar. E aí, eu finalizo. Coloco o J para girar. O J para girar. Aí ele vai comparar o J de 1 até 10, então ele vai comparar o V1, V2, V3, V4, V5 com o V1. E depois eu finalizo isso aqui. Eu coloco o I para girar. I para girar. Depois que eu colocar o I para girar, o I vai passar a valer 2 e ele vai comparar todos os elementos com o V2. Depois o I passa a valer 3 e ele vai comparar todos os elementos com o V3. Ok, pessoal? Então é isso aí. Finaliza. Aí depois é só eu mostrar esse novo vetor. Esse novo vetor meu, eu faço uma estrutura de repetição aqui de 1 até 20. Só para estar mostrando ele. Início. Escreva. Abaixar aqui. Escreva VI, que é o meu novo vetor, né? Aí ele vai estar extremamente ordenado. E recebe I mais 1. Fim do algoritmo. Fim do algoritmo. Então, pessoal, não é tão difícil assim. O que eu fiz? Eu carreguei o meu vetor. Depois que eu carreguei o meu vetor, eu fiz duas estruturas de repetição. Uma com I valendo de 1 até 20. Uma com J valendo de 1 até 20. Aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar se o meu VJ, que vai de 1 até 20, for menor do que o meu VI, que ele está valendo 1, ou seja, ele está comparando todos os elementos J, que vai de 1 até 20, com apenas o elemento I, que está valendo 1, com apenas o V1. Ele está comparando todos os elementos com a primeira posição. Se ele descobrir um elemento que é menor do que o da primeira posição, então o auxiliar vai pegar o VI, o meu VI que ficou vazio vai receber o VJ, que é o menor, e o meu VJ que ficou vazio vai receber o auxiliar. Aí o que eu fiz? Eu troquei de posição e coloquei... Eu troquei de posição aqui e coloquei o menor na primeira posição. Aí eu vou fazendo isso até colocar o menor na primeira posição. Depois eu comparo a segunda posição com todos, a terceira com todos. E dessa forma eu vou colocando o menor sempre no início. É isso aí, pessoal. Aí depois ele gira o J, né, 20 vezes. Depois gira o I para fazer isso 20 vezes também. E depois ele só mostra o vetor aqui. É isso aí, o exercício é um pouquinho complicado, mas se teve dúvida, pode perguntar, deixar um comentário, mandar uma mensagem lá no Facebook. Valeu, galera. Até a próxima.